Sabe o reconhecimento facial? Ele chegou aqui no Brasil com uma promessa enorme, né? Quase como um super-herói da tecnologia que ia resolver a criminalidade. Mas, e se na verdade esse herói tiver um lado sombrio, um lado que ameaça nossos direitos mais básicos? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos dados e nas histórias reais para descobrir o que está por trás dessa tecnologia. Então, a grande pergunta que fica é essa: o reconhecimento facial é realmente a solução de segurança que a gente espera? Ou é uma porta aberta para um tipo de vigilância que pode acabar colocando gente inocente na mira da polícia? Vamos investigar isso juntos. Para começar, vamos entender uma coisa: como é que essa tecnologia realmente enxerga? Para a gente poder opinar, primeiro a gente tem que entender como a coisa funciona, certo? Como que um rosto, algo que é tão nosso, tão único, de repente vira uma linha de código num computador? O processo funciona basicamente em 4 passos. Olha só. Primeiro, o sistema acha um rosto numa imagem, tipo numa câmera de rua. Daí, ele analisa a geometria única desse rosto, sabe? Mede a distância entre os olhos, o formato do nariz, essas coisas. Depois disso, ele transforma todas essas medidas num código numérico, que é único para cada pessoa. E por fim, ele compara esse código com um banco de dados gigantesco para ver se encontra alguém que bate com ele. É assim que um rosto vira um dado pesquisável. E isso nos leva a um conceito que é super importante: a impressão facial. Pensa nela como se fosse uma impressão digital, só que do nosso rosto. É esse código matemático, essa fórmula, que permite que o sistema te identifique. E é aí que o bicho pega, sabe? Porque é exatamente essa transformação que abre a porta para uma vigilância em massa e acende aquele alerta gigante sobre a nossa privacidade. Bom, e aí a gente chega na questão da precisão, que é fundamental. E aqui tem um paradoxo, uma contradição enorme. Como que uma tecnologia pode ser vendida como super precisa no laboratório, mas ser tão perigosa e cheia de falhas aqui fora, no mundo real? A gente ouve muito falar nesse número, né? 99% de precisão. É um número impressionante, que empresas e governos adoram usar para dizer que o sistema é confiável. Mas de onde é que vem esse número, afinal? Então, aqui está o pulo do gato. Essa precisão de quase 100% só acontece em condições perfeitas de laboratório. Pensa numa foto 3x4, de altíssima qualidade, com a luz certinha, a pessoa olhando para frente. Agora joga isso na rua. A câmera tem baixa resolução, a pessoa está de lado, a iluminação é ruim. A realidade é muito mais bagunçada e o desempenho do sistema, claro, cai drasticamente. Para a gente entender o tamanho do risco, é preciso saber que existem 2 tipos principais de erro. O falso negativo é quando o sistema falha em reconhecer um criminoso. É ruim, um suspeito escapa. Mas o falso positivo, esse é o perigo de verdade. É quando o sistema olha para uma pessoa inocente e diz: é ele. As consequências disso para a vida de alguém podem ser simplesmente devastadoras. E a coisa fica ainda mais séria e mais preocupante. Estudos de uma das maiores autoridades no assunto, o NIST, lá dos Estados Unidos, mostram uma coisa chocante: a tecnologia não erra por igual com todo mundo. Para pessoas asiáticas e afro-americanas, a chance de um falso positivo, de um erro que acusa um inocente, é de 10 a 100 vezes maior do que para pessoas brancas. E o grupo que mais sofre com isso, especialmente em buscas policiais, é o de mulheres negras. Isso não é só um bug, gente, é um viés com consequências gravíssimas. Antes de continuar com o vídeo, preciso falar da Hostinger, que oferece hospedagem de sites rápida, segura e fácil de usar, perfeita para quem está começando ou para quem já tem experiência. Com a Hostinger, você tem tudo o que precisa para colocar seu site no ar, desde domínio grátis por 1 ano, até suporte 24/7 em português. E o melhor de tudo, você pode aproveitar um desconto especial de 20% usando o link aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Não perca essa oportunidade de ter a melhor hospedagem com um super desconto. Ok, já falamos de números, de porcentagens, mas agora a gente precisa falar de gente. O que acontece quando essa margem de erro, essa estatística, vira uma pessoa de carne e osso? Quando a porcentagem ganha um rosto, um nome e tem a vida virada de cabeça para baixo. Olha só esse dado do Rio de Janeiro que a própria polícia admitiu numa audiência pública. A cada 10 pessoas que são paradas por causa de um alerta do sistema, uma delas é inocente. 1 em cada 10. Pensa bem, isso joga por terra qualquer papo de que o sistema é quase perfeito. A história da psicóloga Daiane de Souza Mello é revoltante. Ela foi identificada por engano durante uma conferência sobre igualdade racial. Que ironia. A frase que um policial disse para ela é de arrepiar. Nós sabemos que não é você, mas precisamos cumprir o protocolo. Ou seja, mesmo sabendo do erro, o protocolo forçou uma humilhação pública.
Isso mostra como o fator humano pode falhar feio. E a experiência do Nathan Silva, um jovem de 24 anos, mostra o trauma que um erro desses pode causar. Imagina a cena. Você está numa clínica odontológica e de repente a polícia entra, um deles saca a arma, você é algemado e levado embora na frente de todo mundo. Tudo por um erro de um algoritmo. O sistema o tratou como um criminoso perigoso, causando um dano que vai muito além de um simples engano. A propaganda oficial muitas vezes diz que o Rio de Janeiro é um caso de sucesso, com centenas de prisões. Mas será que é mesmo? Quando a gente olha os dados mais de perto, a história que eles contam é bem diferente e revela que tipo de segurança pública está sendo feita na prática. E esse gráfico aqui é muito revelador. Olha só, em um certo período, mais da metade das prisões feitas com a ajuda do sistema no Rio não foram por crimes violentos. 51,1% foram por não pagar pensão alimentícia. Homicídios, só 3,5%. Isso faz a gente se perguntar, será que precisa de uma tecnologia tão cara e invasiva para isso? Ok, então vamos lá. Depois de ver como funciona, os erros, o viés, as histórias reais, qual é o veredito final? Dá pra gente dizer que essa tecnologia de vigilância é confiável de verdade? A conclusão do relatório que a gente está analisando é bem clara. A tecnologia não passa no teste de confiabilidade. E não é por um motivo só. Tecnicamente, ela tem taxas de erro que discriminam. Na prática, o uso dela é questionável, focando em infrações menores. Do ponto de vista da lei, ela bate de frente com direitos básicos como privacidade e presunção de inocência. E socialmente, ela acaba piorando o racismo estrutural, porque automatiza e aumenta um preconceito que já existe. Tá, mas e aí? O que fazer? Especialistas apontam algumas saídas urgentes. A primeira é pisar no freio. Fazer uma moratória nacional, uma pausa em novos sistemas até a gente ter uma lei federal que regule o uso disso direito. Outra coisa, exigir transparência total da polícia, com relatórios detalhados sobre como, quando e com que taxa de erro a tecnologia é usada. E, um ponto crucial, focar o uso dela só para crimes graves e não para infrações menores. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Se esses olhos digitais do Estado enxergam tão mal e com tanto preconceito, talvez a questão não seja só como consertar tecnologia, mas sim onde é que a gente deveria estar procurando as verdadeiras soluções para ter uma segurança pública que seja justa e eficaz para todo mundo.